Oi, pessoal! Hoje a gente dá uma olhada numa transcrição de um vídeo do YouTube. É sobre aquela decisão recente do Supremo, sabe? A revisão da vida toda. Um tema super quente para aposentados pensionistas. Exato. E a ideia aqui é analisar como essa mensagem foi construída, né? E, assim, pensar em como deixar ela talvez mais redonda para gerar um debate que seja profissional, mas que também engaje de verdade o pessoal. Legal. Bom, logo de cara o que me chamou a atenção foi o tom. Parece que busca muito uma conexão forte, né? Usa umas expressões bem carregadas. Sim, sim. Tipo raio de luz, luta, afronta à justiça, até golpe. Fica bem claro que o objetivo é esse mesmo: engajar, mobilizar o aposentado, validar a frustração que ele sente. Pois é, mas aí fica a pergunta, essa intensidade toda, será que ajuda mesmo no longo prazo? Especialmente no assunto que é jurídico, né? Complicado. Uhum. Então, esse é o ponto. O tom, assim, super emocional, combativo, ele chama atenção na hora, claro. Mas, paradoxalmente, ele pode acabar minando a credibilidade profissional, sabe? E até gerar mais ansiedade no público. A fraqueza aqui, eu acho, é justamente essa: usar termos tão fortes como o STF sendo encurralado, essa coisa de luta, golpe, corre o risco de parecer menos objetivo, né? Sim, pode passar uma imagem de parcialidade, talvez. Exatamente. E num cenário jurídico complexo, que as pessoas já estão buscando segurança, clareza, uma orientação confiável, né? Um discurso que soa muito alarmista ou, assim, muito lado, pode gerar desconfiança ou ansiedade, em vez daquela confiança que seria o ideal. Entendi. Fica uma linha muito, muito tênue entre mobilizar e alarmar. E passar dessa linha pode custar caro para a credibilidade. Mas não tem o risco contrário também? Se suavizar demais, sei lá, a mensagem perde o impacto. Como é que acha esse equilíbrio para não parecer frio, distante para um pessoal que está, né, compreensivelmente ansioso, querendo alguém que lute por eles? É difícil achar esse ponto. É um desafio, sem dúvida. Crucial, aliás. A sugestão não é eliminar a emoção de vez, porque ela conecta, né? É um conector poderoso, mas modular intensidade. Buscar um equilíbrio mais, digamos, estratégico entre a empatia e a sobriedade. Modular, tipo ajustar o volume. Isso, perfeito. Mostrar que você entende, que valida a preocupação, isso é empatia. Dar um encorajamento realista, mas ao mesmo tempo apresentar a análise, os caminhos, com a clareza e a calma que o assunto legal exige. Isso é a sobriedade. Certo. O objetivo, no fim das contas, é construir credibilidade. Uma que dure, sabe? Uma comunicação que seja assertiva, sim, que defenda os direitos, mas que consiga se manter mais centrada, menos adversarial. Acho que isso pode ser mais eficaz para construir essa confiança, essa autoridade no longo prazo. É ser tipo um guia confiável no meio da tempestade, não só mais um grito, entende? Entendi a ideia, faz sentido. Modular. E na prática, sim, no texto mesmo, como que isso ficaria? Para não parecer só teoria. Ótimo. Vamos pegar exemplos concretos. Aquela frase STF sendo encurralado pela sua própria justiça. Tem uma carga dramática, né? Bem forte. Tem sim. Poderia ser algo mais neutro, talvez, focado no processo, tipo, olha, novos argumentos técnicos levaram a uma reavaliação importante lá no STF. Informa o que aconteceu, a dinâmica, sem carregar tanto no julgamento adversarial. Menos briga, mais processo. Exato. E aquela outra, golpe contra os que tentam enterrar seu direito, soa quase conspiratório, né? É forte. Poderia virar algo como uma decisão que visa resguardar o direito dos aposentados enquanto se aguarda a definição final sobre o tema. Continua mostrando a importância da decisão para proteger o direito, mas sem essa linguagem de ataque, sabe? Entendi. A urgência continua, mas no lugar certo. Isso. A urgência pode estar na necessidade de buscar informação, de agir com consciência, mas sem precisar dessa retórica de confronto tão extrema. Isso ajuda a criar um clima de debate mais profissional, né? Sem matar o engajamento que o próprio tema já traz. Faz todo sentido.
Credibilidade em assunto jurídico, realmente, depende muito dessa percepção de objetividade, de equilíbrio. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda na análise, pensando na organização da informação. A estrutura do vídeo parece seguir uma linha, né? Sim. Começa com a notícia de impacto, aí dá um exemplo prático, aquele caso de Pernambuco, depois detalha a decisão do ministro Mendonça, cita o Fachin, faz uma diferenciação técnica lá das ADIs para o tema 1102, aí reforça que a suspensão continua válida e chama para ação. Tem um esforço ali de guiar, de ir passo a passo. Tem, sim. Mas ao mesmo tempo eu senti um pouco de, um zigue-zague, meio confuso às vezes. Você pegou bem o ponto. É que essa mistura frequente de jargão técnico, e é bastante, né? Com aqueles apelos emocionais que a gente já falou, mais o caso específico, pode fragmentar um pouco o entendimento, especialmente para quem é leigo. A fraqueza aqui é justamente essa mistura constante. Você tem reclamação constitucional, tema 1102, ADIs 2110, 2011, embargos e declaração, repercussão geral, nomes de ministros, tudo isso jogado junto com as frases de efeito e o exemplo lá de Pernambuco. Fica muita informação diferente ao mesmo tempo. Muita! Para quem não é da área, mesmo que esteja super interessado, acompanhar esse fluxo pode ser como tentar montar um quebra-cabeça enquanto alguém balança a mesa, sabe? Fica difícil separar o que é o ponto central dessa decisão específica do Mendonça dentro do quadro geral da revisão da vida toda. E vamos combinar, esse quadro geral já é um labirinto por si só, né? Com várias pontas soltas ainda. Nossa, sim. Eu mesmo já me senti assim vendo alguns conteúdos que pulam muito do técnico para o emocional e vice-versa. Você acaba não pegando direito nenhum nem outro. Então, como daria para simplificar esse fluxo? Sem perder informação que é importante, claro. Qual seria uma estrutura diferente? Olha, a sugestão seria focar em simplificar o fluxo. Criar uma espinha dorsal mais clara antes de ir adicionando os detalhes, sabe? Poderia começar isolando e explicando bem a questão central. Qual era o problema específico que a decisão do Mendonça veio resolver? Era aquela dúvida. Decisões em outras ações, as ADIs, podiam atropelar a suspensão nacional dos processos da revisão do tema 1102. Certo. Focar no problema primeiro. Exato. Quando o problema está claro, aí você apresenta a decisão do Mendonça como a resposta direta para aquela pergunta específica. Depois explica o porquê dessa resposta, a lógica jurídica por trás, que a suspensão do tema 1102 só pode ser mexida dentro do próprio tema. Entendi. Problema, solução, por quê? Isso. Só depois de estabelecer esse núcleo essencial, aí sim a gente pode adicionar as camadas de contexto, como os argumentos do Fachin influenciaram, ou como o caso de Pernambuco serve para ilustrar o problema que a decisão resolveu. Seria como construir a estrutura da casa primeiro, a informação central, antes de sair decorando os cômodos com os detalhes e exemplos. Essa ideia de núcleo primeiro, contexto depois, parece bem mais didática mesmo. Você poderia dar um exemplo de como essa sequência ficaria no texto, para a gente visualizar melhor? Claro, vamos tentar. Poderia começar assim, bem direto ao ponto nevrálgico. Olha, recentemente surgiu uma dúvida importante nesse universo da revisão da vida toda. Será que decisões do STF sobre outros temas, as tais ADIs, poderiam acabar cancelando a suspensão nacional de todos os processos da revisão? Aquela que foi determinada no tema 1102? Ok, introduziu a dúvida central. Pois bem, uma decisão do ministro André Mendonça, agora do dia 17 de outubro, trouxe um esclarecimento fundamental sobre este ponto específico. Percebe? O foco é imediato no problema e na solução pontual. Sim, bem direto. Aí a gente seguiria explicando o que e o porquê da decisão. O ministro determinou que a suspensão nacional continua valendo. E por que isso? Porque, segundo o entendimento que foi aplicado ali na decisão, a ordem de suspender tudo que está ligada ao julgamento do tema 1102 só pode ser modificada dentro do próprio processo do tema 1102, usando os recursos que cabem lá, como os embargos de declaração. Acho que isso deixa o mecanismo jurídico mais simples de pegar. Certo, a justificativa técnica simplificada. Depois, o contexto.
Essa linha de raciocínio, inclusive, já vinha sendo defendida em alguns argumentos técnicos apresentados pelo ministro Edson Fachin, e ela reforça a ideia de que as ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, mesmo que tratem de assuntos ligados à Seguridade Social, elas correm por uma via processual diferente e não têm o poder de, assim, automaticamente, revogar uma decisão específica, como a suspensão que foi determinada dentro de um tema de repercussão geral. Entendi. Diferencia os tipos de ação e a hierarquia, digamos. Exato. E, por fim, aterrissar na consequência prática para o ouvinte. Tá, mas o que isso significa na prática para quem tem um processo de revisão da vida toda parado? Significa que esses processos individuais, como aquele caso que ficou famoso lá em Pernambuco, devem, em regra, continuar suspensos, esperando a decisão final do STF sobre os embargos de declaração que foram apresentados no tema 1102. Então, essa decisão do ministro Mendonça trouxe mais segurança jurídica sobre a manutenção dessa suspensão. Essa estrutura progressiva, eu acho, tende a ser mais fácil de acompanhar, de digerir, especialmente para o público que não é da área, permite um debate mais informado, menos confuso. Nossa, essa estrutura me parece bem mais clara mesmo, focada. Ajuda a isolar qual é a novidade, qual o impacto real dela, sem sobrecarregar com um monte de informação paralela logo de cara. Isso com certeza contribui para um debate mais profissional. A clareza é chave, né? Sem dúvida. Agora vamos para o terceiro ponto que sempre gera, uma discussãozinha. A chamada para ação, o famoso CTA. No material original ele é bem presente, né? E é enfático. Pede para se inscrever, para comentar ministro André Mendonça Justiça e, principalmente, para contatar a equipe pelo WhatsApp para análise, com os alertas bem fortes sobre janela de oportunidade, risco da aposentadoria ser enterrada. A ligação da notícia com a oferta do serviço é muito direta. E aqui a gente entra em outro ponto delicado desse equilíbrio que a gente está falando, a intensidade. A urgência que é usada nas chamadas para ação, ela pode ser percebida como comercial demais, sabe? Quase agressiva. E aí arrisca aquela percepção de que o objetivo principal do conteúdo talvez seja só captar cliente e não informar de forma objetiva. A fraqueza mora justamente nesse tom. Frases como "haja agora" ou "vai assistir sua aposentadoria ser enterrada" são extremamente fortes. Podem soar quase predatórias, explorando a ansiedade de um público que, vamos combinar, já está numa situação de vulnerabilidade informacional e muitas vezes financeira também. É verdade. Pode gerar o efeito contrário. Pode. Em vez de levar à ação, pode gerar desconfiança sobre a real motivação do CAMAL, do profissional. Fica a pergunta no ar. Essa urgência toda é genuína? Ela deriva diretamente dessa decisão específica? Ou é mais uma ferramenta de marketing para pressionar o contato? E nesse caso específico? Nesse caso, a decisão do Mendonça, embora seja importante processualmente, ela não criou uma janela de oportunidade nova que se fecha amanhã, sabe? Nem mudou o mérito da revisão em si. Então, associar um alerta tão dramático a ela pode parecer desproporcional. Entendi. É uma linha tênue mesmo, porque o criador de conteúdo, especialmente se for um profissional, um escritório, ele precisa gerar leads, né? Faz parte do negócio. Mas como fazer isso sem parecer que está se aproveitando da situação, ou sem minar a própria credibilidade que tentou construir com a informação? Exatamente essa a questão. A necessidade de gerar negócio é totalmente legítima. Mas a forma como isso se integra no conteúdo informativo é que é crucial para a imagem profissional, para a sustentabilidade disso. A sugestão aqui seria buscar uma separação mais nítida e uma abordagem mais convidativa. Separar mais? Como assim? Poderia, por exemplo, dedicar a maior parte do vídeo à análise clara, objetiva da decisão, como a gente discutiu, se posicionando como fonte confiável de informação, um serviço de utilidade pública mesmo, e só no final, de forma mais distinta, mais calma, fazer a ponte para a oferta de serviços. Ah, entendi. Não misturar tanto. Isso.
Apresentar a consulta à análise personalizada como um recurso adicional, que está ali disponível para quem quiser um aprofundamento individual e não como a única saída urgente e desesperada. A linguagem também pode ser mais convidativa, menos impositiva. E a urgência ignora? Não ignora, mas contextualiza. A urgência existe sim no direito previdenciário, por causa de prazos, necessidade de atenção aos direitos, mas ela pode ser mencionada de forma mais geral, educativa, e não atrelada de forma tão dramática e exclusiva a essa decisão processual específica. O foco seria construir uma relação de confiança, sabe? Onde o público sente que está sendo informado primeiro e que a oferta comercial é uma consequência natural, útil, não um único propósito ali meio disfarçado. Melhor as fases informação e oferta e suavizar o tom da oferta. Como isso ficaria na prática? Tem exemplos de frases para essa parte final? Menos pressão. Claro. Depois de ter explicado tudo direitinho, a decisão, as razões, as consequências, naquela estrutura mais didática, a transição para a oferta poderia ser mais suave. Algo como, olha, compreender essas nuances do direito previdenciário é realmente fundamental para que aposentados, pensionistas, possam tomar decisões informadas sobre seus direitos. A gente sabe que cada caso é único. Certo, preparando o terreno. Por isso, para aqueles que buscam uma avaliação mais aprofundada da sua situação individual, ou talvez queiram explorar outras possibilidades de revisão de benefício, além dessa específica que a gente discutiu hoje, a nossa equipe de especialistas está à disposição para oferecer uma análise detalhada e personalizada. Viu? O tom é de oferta de ajuda, não de pressão. Sim, bem mais tranquilo. Ou então, poderia substituir aquelas frases de alta pressão por convites mais abertos, focados na autonomia da pessoa. Se você acredita que pode ter direito a alguma revisão no seu benefício ou simplesmente tem dúvidas sobre como essas decisões do STF impactam o seu caso específico, buscar uma orientação jurídica especializada é sempre um passo prudente. Coloca a decisão na mão da pessoa. Exato. E aí, completa. Nós oferecemos consultas individuais para auxiliar nesse processo de avaliação e planejamento. O foco muda totalmente daquele haja agora ou perca tudo, para olha, se precisar de ajuda para entender melhor, para avaliar o seu caso, estamos aqui. Isso preserva a integridade do conteúdo informativo e posiciona o serviço como um apoio qualificado. Acho que fortalece a imagem profissional e provavelmente gera leads até mais qualificados e confiantes no longo prazo. É pensar no relacionamento, não só na transação imediata. Essa abordagem me parece muito mais alinhada mesmo com a construção de autoridade, de confiança a longo prazo, que é essencial nesse campo do direito, né? Respeita mais a inteligência, a autonomia do público. Exatamente. É sobre isso. Criar um debate que seja profissional na análise, na apresentação e que gere engajamento pela relevância, pela clareza da informação e pela confiança que inspira, não pelo medo ou pela pressão. Perfeito. Bom, acho que cobrimos bastante terreno hoje, né? Deu para aprofundar bem. Então, para a gente resumir os pontos principais dessa nossa análise para o pessoal que está ouvindo e para o próprio criador do material. Vamos lá. Primeiro, a gente falou do tom e alinhamento com o público. A sugestão principal foi modular a intensidade emocional, buscar um equilíbrio melhor entre empatia e sobriedade para fortalecer a credibilidade profissional, que é chave em temas jurídicos. Trocar talvez a linguagem muito combativa por termos mais neutros, mais técnicos, mas sem perder a conexão empática. Isso. Equilíbrio é a palavra. Segundo, olhamos para a estrutura e clareza da argumentação jurídica. A recomendação foi simplificar o fluxo da informação, apresentar primeiro o problema central e a solução específica que a decisão trouxe, para só depois ir adicionando as camadas de contexto, os detalhes técnicos. Deixar a informação mais digerível para o público leigo, uma estrutura mais progressiva, do núcleo para os detalhes. Exato, facilita muito o acompanhamento. E terceiro, a gente discutiu o equilíbrio entre informação, engajamento e chamada para ação. Aqui a proposta foi separar mais claramente a parte informativa da oferta de serviços e adotar um tom mais convidativo, menos alarmista na chamada para ação.
Focar em construir confiança, oferecer apoio qualificado, em vez de usar uma pressão baseada numa urgência que talvez seja um pouco exagerada para o contexto dessa decisão específica. Perfeito. Menos pressão, mais convite. Exato. O estulto de manter os aposentados informados sobre os direitos deles é, sem dúvida nenhuma, muito importante, muito necessário. A gente espera que essas sugestões ajudem a refinar ainda mais essa comunicação, para que ela fique ainda mais eficaz no propósito de informar e engajar, mas de um jeito profissional. Com certeza. A forma como se comunica faz toda a diferença, né? Total. Então, fica o convite para o autor refletir sobre esses pontos e, claro, se quiser aprofundar a discussão ou mesmo avaliar uma nova versão do material, as portas estão sempre abertas para submeter de novo para a gente conversar mais.